E por que Casa de Davi? Simplesmente o Senhor falou esse nome. A chave, tá? Agora, muita gente que está ouvindo não vai entender por que eu estou falando. Nas ruas de Londrina, há um desenho literal de uma chave. Ah, é? É. Então os arquitetos fizeram de forma proposital o formato de uma chave. Exato. Com certeza tem a ver com maçonaria. Certamente. Até porque a maçonaria fica dentro da chave e porque o cemitério, que chama São Pedro, tá, tem o desenho do esquadro e compasso nas ruas. Tá? Então, com certeza, tem a ver com a maçonaria. Só que a chave na palavra, a chave de Davi, a chave da casa de Davi. Tá? Quando Deus fala comigo sobre isso, Ele está mostrando. Eu entendo que o que destaca o reinado de Davi é justamente 24/7. Tá? Então, Deus foi falando sobre isso, sobre o tabernáculo caído, que tinha chegado a hora, no meio dos gentios, a mobilizar 24/7. Tá? E isso não sabendo, nessa época, do que está acontecendo em Kansas City, em qualquer outro lugar do mundo, mas mais tarde, por ter contato com muitas pessoas, eu percebi que nos anos 90, Deus falou sobre o tabernáculo caído de Davi com muita gente no mundo. Não é um... E é por isso que eu sei que é algo movido pelo Espírito Santo. E nesse momento, Deus está apurando isso. Não tinha ninguém copiando ninguém, né? Nem se conhecia. No início, nem se conhecia. Nem se conhecia. Naquela época era a época das fitas VHS, isso, né? Exatamente. Demorava um tempo a chegar, né? Sim. Em falar nisso, agora eu entro nessa história aí. Agora chegou na minha vez. Chegou. Aí você nasce aí. Aí eu nasço agora eu chego na história. No início de 2000, 2001, Deus começa a derramar soberanamente algo no Brasil. Com relação ao Espírito Santo, com relação à revelação e paixão por Jesus, que se traduziu em canções, música e conferências e tal. E teve um evento que foi marcante. Lembra que o Judson estava com a gente no podcast? Ele falou de um evento na Lagoinha, com o Dandu, que foi marcante. Mas teve um outro evento na Lagoinha que foi marcante pra gente, que foi uma conferência de... eu não sei o nome, mas é a Conferência Diante do Trono de Adoração. Sim. Isso aí, ela é 2000 ou 2001? 2001. E aí teve... Páscoa. Páscoa. A Ana fez uma conferência de adoração e chamou o Casa de Davi para ministrar. E aí a Lagoinha lotada, aí aparece esse doido aqui, cabeludo. Eu falei, quem é esse cara? De onde que tirou? E na primeira noite toquei o chofar lá de cima do batistério. Tá? Aí eles pediram. Aí não, vai vendo. Aí o que aconteceu foi que eles começaram a ministrar. Não, eu lembro. Por que eu lembro? Vou contar, porque tinha uma fita VHS de vídeo que rodou o Brasil inteiro nessa época, desse culto. E aí, esse culto, o que aconteceu nesse culto, inflamou uma juventude no Brasil inteiro por causa de uma fita de VHS. E esse culto ele foi um marco, assim, pra gente, que foi um início de um negócio que não teve mais... Sim. Que perdeu o controle. Então, o que aconteceu? Eles ministraram, se não me engano, 2 ou 3 músicas do Diante do Trono. Tava no auge do Diante do Trono. E depois entrou o Mike Swatrup. E eles começaram a ministrar. E aí chamou a Ana. Só que aí, quando eles começaram a ministrar, caiu um lance, assim, teve um lance do espírito que caiu, e o pessoal do Diante do Trono começou a cair no chão, aí o Márcio Valadão caiu, aí daqui a pouco tem uma imagem da Niva engatinhando, o pessoal caindo, aí o pessoal na galeria, mó doideira, assim, e não tinha uma liturgia, uma música, tipo assim, ficava 1 hora cantando uma música só. E o pessoal só olhando para Jesus, adorando Jesus, e teve um derramar muito grande. A partir desse culto, dessa reunião, que foi um dos marcos dessa época, todo mundo que estava ali já saiu. Se eu não me engano, o Michel estava lá, o Mike Duke estava nessa reunião. Todo mundo saiu inflamado, e todo mundo que teve acesso àquela fita de vídeo também ficou louco. Então, nesse tempo, o que começou a acontecer? Tava o Mike Londrina, o Dandu, que estava vindo para Belo Horizonte, junto com o Gregório,
o Judson era novinho, e começou a mover, assim, que... Keelan. Hã? Keelan. O David Keelan, que ele é da Irlanda, né? Sim. Então, era o Ah, mas Keelan... no Brasil, já arraigado no Brasil. É, desde o pequeno. Keelan, tempo, né? o Keelan, aí tava Diante do Trono, que já tava, né? O Mike, o Judson, que era O Keelan novo, tava onde? com o Tava- Dan Duque. com Dan. Tá. Ele era Dando tradutor do Dan Duque na época. E o ministro de adoração. A Nívia já era do Diante do Trono e começou a se mover, que aí não parou mais, assim. E foi muito forte, assim. A gente pode chamar de um derramado do espírito de Não, 2000 a talvez a 2007, ali 2008. Foi algo que moveu muita coisa, assim. Para nós, isso foi tudo, e eu lembro de tudo isso, eu quero até deixar uma coisa que para mim é muito importante. A gente sempre ministrava, no início a gente ministrava convidado com 3, 4 outros ministérios. Mas com o tempo a gente ministrou as nossas conferências. Por quê? Porque o que o Senhor deu foi de ministrar primeiro arrependimento. A igreja, Josué, a igreja está com vestes sujas para entrar diante do rei, diante do Senhor. Então a primeira coisa, nós precisamos cair na real e tratar o pecado que nós sabemos que temos cometido e não deixar isso para trás. Então, antes dessa sessão que ficou louco, o que aconteceu foi à tarde um mover de Deus em relação ao arrependimento. Então tinha tido algo antes. Muito profundo. Porque a fita de vídeo que veio pegou Sim. só Já o resultado. Já era Por festa. Por isso eu tô falando. Muito bom. E durante para mim foi de 2000 a 2012, 13 que eu via isso. Quanto mais as pessoas abraçavam a questão de arrependimento, mais Deus movia. Eu vi isso conferência após conferência após conferência. Não que não houvesse em outros lugares com outras pessoas, mas o que eu vi foi: vai se arrependendo que você vai ver como Deus vai agir, tá? Aí gerou essa expectativa e nisso, quantas vezes nós não vimos libertações, curas espontâneas, pessoas se reconciliando espontaneamente, pessoas saindo no meio de uma pregação, se entregando para o Senhor, não esperando nenhum apelo. Eu te perguntar, o Fábio contou uma experiência para ele, ficou marcante. Qual foram algumas experiências para você foi marcante nesse período? Eu sempre lembro, Deus me deu uma música em Ribeirão Preto, na igreja do pastor Danilo, tá? Ele é pastor ainda, é apóstolo, faz tempo que eu não falo com ele.